Oi, mamães, tudo bem? Eu fiz uma postagem hoje falando sobre a urgência de nós falarmos do Senhor aos nossos filhos, né? Mas eu sinto que não foi o suficiente do que eu deveria falar. Tem queimado no meu coração uma palavra que eu queria dividir com vocês, sobretudo aos pais, né? Que está em Jeremias, capítulo 13. Uma reflexão que a gente fez aqui durante o nosso devocional em casa e que eu entendi como sendo uma palavra de Deus aos pais, né? Sobre uma palavra de prevenção, para que os pais não percam seus filhos, né? Uma palavra realmente preventiva. Eu queria dividir com vocês. Eu não sou muito de gravar, então se não der para entender, me perdoe. Para mim ainda é muito difícil. Eu ainda prefiro o tete a tete, né? Mas essa palavra ela tá em Jeremias 13 e eu vou ler a partir do versículo 18 que ele diz assim: Dize ao rei e à rainha mãe: Humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o teu rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinastes a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo, por que me sobrevieram essas coisas? Então, sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiastes em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém! Até quando ainda não te purificarás? Eu entendi que essa é uma palavra às famílias, uma palavra de prevenção, né? Uma palavra sobre não perder seus filhos, como eu já tinha falado para vocês. Por que eu entendo dessa forma? Primeiro porque ele começa se dirigindo ao rei e à rainha mãe, né? E Israel, ele é muito de família. Israel, ele não tem um exército, ele tem famílias. E em tempos de guerra, aquelas famílias se configuram como exércitos, né? Homens, mulheres, meninos, todos pegam em armas. E aqui ele se dirige ao rei e à rainha mãe. E ele diz para que eles se humilhem, né? Humilhai-vos, versículo 18, humilhai-vos no chão, assentai-vos no chão. Por quê? Porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. E o que é a coroa da glória? Né? Aqui ele não está se referindo simplesmente a um rei e a uma rainha, mas ele está se referindo a líderes de família. E ele diz que a coroa da sua glória caiu da sua cabeça. E se a gente for lá para Provérbios 17, 6, ele vai dizer o que é essa coroa. Provérbios 17, 6 diz assim: Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Então, ele está se referindo de fato a uma família. Quando ele diz, olha, caiu da vossa cabeça a vossa coroa, ele está falando dos descendentes que estão se perdendo, né? E ele diz o quê? As cidades do sul estão fechadas e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. E aqui ele está falando de famílias que perderam os seus descendentes, né? De pais que perderam seus filhos, de avós que conheciam o Senhor e que agora veem os seus netos afastados. Ele está falando dessa coroa que caiu da cabeça deles, né? E ele diz, olha, levantai os olhos e veja o que vem do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, teu lindo rebanho? Então, mais uma vez, confirma que ele está falando de famílias aqui. Cadê o rebanho que eu dei para vocês? Cadê os filhos que eu confiei a vocês? Né, para que vocês ensinassem no caminho do Senhor. E aí, ele diz no versículo 21, que dirás quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinastes a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti dores como a mulher que está de parto? Então, aqui ele está falando sobre o que você vai dizer quando esse rebanho puser por cabeça contra ti
aqueles a quem ensinastes a ser amigos, ou seja, os filhos de vocês, os netos de vocês, o que vocês vão dizer quando aquilo que vocês ensinaram que eles fossem amigos for colocado contra vocês? Hoje a gente vê, por exemplo, e eu não estou falando contra nada disso, eu mesma deixo meu filho assistir, o meu filho tem acesso à internet limitado, mas ele tem muito mais acesso à TV, games, né? Mas a gente vê aí já uma geração de pais, uma geração de avós que estão perdendo seus filhos para os games, que estão perdendo seus filhos para a internet, para esses jogos que ensinam às crianças o suicídio e tantos outros valores que não condizem com os valores da família. Então, por deixar os filhos, à época crianças, largados ou entregues aos games, à internet, muitas famílias estão perdendo seus filhos para vícios, para grupos que eles nunca ensinaram, entre aspas, não ensinaram a ser amigos, mas indiretamente deixaram entregues a isso. Então, é isso que eles estão falando. Olha, o que vocês vão dizer quando o que vocês ensinaram seus filhos na infância a ser amigos, quando isso se virar contra vocês, talvez na adolescência, talvez já na vida adulta, né? E aí ele continua dizendo assim, por acaso vocês não vão sofrer, né, no versículo 21. O que vocês vão dizer quando ele puser por cabeça contra vocês aqueles a quem vocês ensinaram a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti dores como a mulher que está de parto? Quer dizer, isso não vai causar à família sofrimento, dor? Quando disseres contigo mesmo, versículo 22, por que me sobrevieram essas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. E aqui ele está falando de todos nós somos pecadores, todos nós temos heranças familiares, né? Genealogias desconcertadas, desajeitadas, então todos nós nos encaixamos aqui. Por isso ele diz assim no versículo 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então, poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Todos nós herdamos a natureza adâmica, todos nós nascemos em pecado. Então, nós não poderíamos agir de forma diferente com os nossos filhos, ou trazer um ensinamento diferente para os nossos filhos. É isso que a gente tem. Mas, então, assim, geneticamente, né, pela herança que nós temos de Adão, do pecado, todos os nossos filhos estariam fadados, de fato, ao pecado, à queda, a se afastar de Deus. Porque nós também estamos assim. Mas o que vai diferenciar? É justamente o que ele diz no início, né, no versículo 18. Dize ao rei e à rainha mãe, humilhai-vos, assentai-vos no chão. Então, antes que caia a coroa da nossa cabeça, né, antes que os nossos filhos sejam entregues a pessoas, a coisas, a ideias que a gente não concorda, que a gente possa correr para o Senhor, porque de nós mesmos nós não temos nada para entregar para os nossos filhos, não é nada de bom para entregar para os nossos filhos. Mas a diferença do que a gente vai fazer com a nossa coroa, e isso é uma coisa que me chama muita atenção, é se ela vai ser tomada de nós, se ela vai cair da nossa cabeça, ou se nós vamos voluntariamente tirar das nossas cabeças e entregar aos pés do Senhor, que é o que acontece em Apocalipse 4, eu quero até ler, Apocalipse 4, versículos 10 e 11, ele diz assim, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, que são, como Provérbios diz, a coroa, né, da nossa cabeça, o que vai ser feito com eles? Eles vão cair da nossa cabeça, como diz aqui Jeremias 13:18, vão ser arrancados, ou como diz lá em Apocalipse, nós vamos voluntariamente tirar das nossas cabeças e entregar aos pés do Senhor. O que nós vamos fazer dos nossos filhos? Nós vamos perder para as ideologias, para os ensinos do mundo, para os jogos de suicídio, para as drogas, ou nós vamos voluntariamente entregar aos pés do Senhor? A nossa postura hoje, né, eu tenho um certo receio de gravar, de falar sobre isso, porque meu filho é uma criança. Seria muito mais fácil se eu viesse aqui com um filho adulto, criado, bem-sucedido, para dizer para vocês, façam o que eu fiz
Mas não, hoje ele é uma criança. Então eu tenho temor de falar isso aqui. Mas essa é a idade onde eu tenho acesso ao coração dele ainda como mãe. Tudo que eu falo para ele é verdade absoluta. Todas as histórias que eu conto para ele, ele acredita. Então hoje eu tenho a oportunidade de acessar o coração do meu filho e criar um acesso que eu não vá perder mais tarde, né? Porque, como dizem os pastores, o pastor Juscelio fala muito isso, quando a adolescência chega, a gente não perde o filho. A gente só ganha o extrato da infância que a gente já tinha perdido, né? Na verdade, a gente não perdeu o adolescente, a gente perdeu a criança. Então, para mim, ter esse puxão de orelha e acreditem, é um puxão de orelha que eu tô dividindo com vocês, que eu recebi de Deus, de que esse é o tempo que eu tenho que fazer esse trabalho, que eu tenho que me dar mais, que eu tenho que me esforçar mais. Receber esse puxão de orelha hoje, quando esse extrato ainda não chegou, quando eu sinto que ainda não perdi meu filho, ele vai fazer 4 anos, eu ainda consigo acessar o coração do meu filho, é um privilégio, né? Porque eu tenho tempo de correr atrás, eu tenho tempo de fazer o correto. E por isso eu quero dividir com você, que é pai, que é mãe, independente da idade onde esteja seu filho, faça o que a Bíblia está dizendo, ganhe ainda o acesso ao coração do seu filho, ensine ele nos caminhos do Senhor para que você não perca ele depois, para que essas dores de parto não se apoderem de você ao ver que o seu filho agora caminha por caminhos que você não gostaria, que você não planejou para ele, porque a verdade é que a gente quer o melhor, né, para os nossos filhos. Então, que a gente não confie em mentiras, que a gente não perca mais tempo. Inclusive, como eu venho falando, esse mês de dezembro é um mês muito propício para quem quer iniciar, né, essa jornada de ensino do seu filho por conta do Natal, né? É uma data muito festiva, é uma data muito emocionante, que mexe muito com as emoções da gente. Então, é um momento de criar memórias afetivas com seu filho, com a sua família. É um momento de ensinar sobre o plano da salvação, sobre o Senhor, sobre Jesus. É um momento de criar uma rotina, um hábito de culto doméstico, como a gente chama, né? De reuniões para ensino, porque serão aí 25 dias até o Natal e você pode estender isso depois e criar de fato um hábito com os seus filhos, com toda a sua família, de falar sobre Jesus, de ensinar sobre o caminho do Senhor. Meu calendáriozinho do Advento tá ali no corredor, né? Então, que comece de forma simples, que comece de forma pequena, mas que comece, né? No dia que se chama hoje, que o Senhor nos deu, que a gente possa aproveitar para colocar a palavra em prática, para crer no que diz aqui, porque as consequências virão. Se nós ensinarmos os nossos filhos, quando eles forem velhos, eles não vão se desviar desse caminho, mas se a gente não ensinar, como diz aqui também em Jeremias, vão se apoderar de nós dores de parto. Então, que hoje a gente escolha o que a gente quer viver no futuro, que a gente creia no que a palavra diz e que a gente possa experimentar do fruto do nosso penoso trabalho. É trabalhoso, né? A gente tem várias obrigações durante o dia, mas que o Senhor possa nos honrar e que Ele possa nos dar coragem, que a gente, como eu li aqui no texto, de nós mesmos não pode vir nada, mas que em oração a gente busque do Senhor força, vitalidade, fervor, ideias, né, para trazer para os nossos filhos, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar para esse vídeo não ficar muito longo. Eu criei um grupo no WhatsApp sobre o Advento. Quem quiser iniciar essa jornada do Advento, eu coloquei o link na minha bio, olha como eu tô chique. Já tem algumas pessoas lá, então se você quiser começar essa jornada e tiver ainda alguma dúvida, quiser ter ideias de outras mães, né, para dar aquele incentivo, para tirar ideias de lá, fica à vontade, entre, vem com a gente para essa jornada, vamos ensinar nossos filhos, vamos honrar a palavra do Senhor para que a gente possa colher os frutos que ela promete, tá bom?